fofoca. Samuel Dana. É ele. Nossa, mano. Samuel. Chegou. A manhã chegou. Olha o Guido Palomba. Muito bem. Olha lá. O Pix voltou ao centro do debate econômico depois que a revista britânica The Economist publicou um texto destacando o sucesso do sistema brasileiro de pagamentos instantâneos e refutando as críticas feitas pelo Trump e pela Seção 301. Para a revista, as acusações que o Pix teria sido desenhado para prejudicar empresas de pagamento dos Estados Unidos não se sustentam e partem de premissas frágeis. A revista lembra ainda que o fato do sistema ser operado pelo Banco Central não cria discriminação. Qualquer instituição financeira licenciada no Brasil pode se conectar à rede livremente. A publicação aponta ainda um precedente. A seção 301 da Lei de Comércio Americana, acionada como argumento contra o Brasil, nunca tinha sido usada em nenhum momento contra nenhum país para mirar um sistema de pagamento doméstico. Para a revista, o episódio marca uma nova fase da geopolítica financeira, com países buscando autonomia nas plataformas. Qual que é a questão, Emílio? O Pix é um sucesso estrondoso. A gente tem mais de 70 milhões de brasileiros usando o Pix. Teve o recorde ano passado, em um único dia foram mais de 300 milhões de Pix. Você tinha no varejo a máquina custando caro, a máquina custava 1, 2, 3% para o lojista. Sabe quanto custa o Pix por transação, a operação? 1 centavo. Então, o Pix é muito mais barato, muito mais eficiente. Não só a The Economist pegou no pé, como também o The Wall Street Journal falou disso. Agora, a seção 301 está sendo usada, a gente pode até falar com a Renata, com um viés político. O Pix não deveria ter isso. O Banco Central, ele não é um concorrente das empresas americanas. Ele só processa os dados. Então, eu não vejo nenhuma lógica nessa acusação. Vamos rodar o assunto, porque esse é bom. O Comitê Técnico do FGTS reuniu ontem para avaliar a distribuição de 13,2 bilhões de reais, o que equivale a 90% do lucro, que foi de 14,7 bilhões de reais, apurado em 2025. Esse dinheiro será distribuído, se aprovado, em 138 milhões de trabalhadores com saldo em conta no dia 31 de dezembro de 2025. Isso deve ocorrer após o aval do Conselho Curador, que tem já data marcada, 28/7. A Caixa deve ser a operadora, ou seja, ela vai fazer os depósitos, se aprovados, até o final de agosto, de forma proporcional ao saldo de cada um. O que o governo está falando? E como estão as manchetes no jornal? O governo paga 13 bilhões de reais. Agora, o que acontece na prática? O FGTS remunera 3% mais a TR. Isso. Em muitos anos, ele fica abaixo do IPCA. Isso. Esse dinheiro é um dinheiro que é sequestrado da população. Você paga quando você tem CLT. Sim. E o governo trabalha com esse dinheiro. Era para fazer casa popular. Ele no investe, passado. Ele investe seu dinheiro e ele não quer nem devolver tudo. Ele quer devolver só 90%. E na hora que devolve, ele finge que é um benefício. Ou seja, ele pegou seu dinheiro, rendeu seu dinheiro, ele está devolvendo menos do que rendeu e você tem que agradecer ainda. Porque ele acha que a gente é burro. Ele tem certeza. O governo acha que a gente é burro. Então ele pega, você entendeu? O professor falou, você entendeu, Dedê? Ele pega o seu dinheiro, seu bumbo. Seu bumbão. É o bumbo de garantia. Antigamente ele fala, não, eu vou pegar o seu dinheiro, vou fazer casas populares. Sim. Fazer casa popular pros outros, tal, isso aqui. Quero o dinheiro da Caixa. Ele pega o dinheiro, paga menos do que todo mundo paga e quando vai devolver... Não devolve tudo. Não devolve tudo. Quando você morre, não deixa pro filho. Não. Paga menos que a inflação. Ele captura 8%, né? Aproximadamente. É isso aí. O que deveria ser? Deveria ter uma liberdade, se o dinheiro é seu, para você investir onde quiser. Se quer deixar com o governo, você deixa. Você quer investir em outro instrumento financeiro, deixa. Mas hoje existe essa captura.
E a última notícia é do Nubank. Você viu o que aconteceu? Mais uma burocracia. Conta pra nós. O Nubank, baixaram uma Ele comprou um banco então, aí, né? mas você sabe por quê? Baixaram uma portaria em Pra dezembro. pra ele ser chamado de banco. Não podia. Fala assim, não pode, Pode ser ser banco. chamado de banco. Então ele comprou aí um banco chamado Porto Real de Investimentos, que foi fundado em 92 e tem só 2 agências. Esse banco tem menos de 6 milhões de dólares de ativos. Por quê? Porque ele precisa, pela determinação, ter uma licença bancária para usar o termo banco. Agora, como é que uma instituição com 115 milhões de clientes no Brasil não pode ser chamada de banco? Então, de novo, a gente tem um retrato do custo Brasil regulatório. Então, o banco compra uma empresa de fachada para agradar os reguladores. Na prática, isso não muda nada a vida das pessoas, mas a gente vê aí os custos de um sistema burocrático ineficiente.